Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estamos de volta! Vamos nessa, né? Cada aula, cada missão, mais perto da aprovação. Não esqueça, cada aula, cada missão, mais perto da aprovação. É trabalhar sério, trabalhar com foco, determinação, que chegaremos lá. Tá bom, concurseiro? Na missão 1, eu trouxe conceitos gerais do processo de urbanização. Foi uma reflexão, né, sobre o que é urbanização, trazendo também a distinção urbanização, crescimento urbano e também os critérios utilizados para denominar se aquela área, se aquele país, se aquela cidade, se aquele estado sofreu ou não o impacto da urbanização, do crescimento urbano, tá? Deixando bem claro. E isso para alguns geógrafos. Mas se a banca colocou urbanização, crescimento urbano, porque ela provocou a gente a trazer o conceito de crescimento urbano, o conceito de urbanização, tá bom? Nesta missão, vamos analisar a visão global do processo de urbanização, que teve início na Europa e chega ao Brasil, né? O impacto dessa urbanização, dessa industrialização. Alguns historiadores colocam ali final do século XIX, o surto industrial, né? Mas é justamente a partir de 40, no governo de Vargas, que o Brasil vai ter esse impacto maior no processo de urbanização, tá? E em seguida avaliar aquilo que o edital também cobra, os problemas estruturais. Tá? Diante desse contingente populacional, quais são os problemas enfrentados em Salvador, em Feira de Santana, em Juazeiro, tá? Vamos analisar justamente isso nessa missão, tá bom? Vamos lá! Qual o primeiro país do mundo a se urbanizar? A resposta, Inglaterra. A Inglaterra, que passou por transformações políticas, econômicas, sociais, já a partir do século XVII, em eventos chamados Revoluções Inglesas. A primeira Revolução Inglesa ocorreu em 1649, a chamada Revolução Puritana, que colocou Oliver Cromwell no poder. Cromwell, que governou a Inglaterra de 1650 a 1658, aquele que se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra, que representava o parlamento, né? Que lutou liderando o exército dos cabeças redondas. No entanto, chegando ao poder, ele abusa do poder, se torna ditador. Essa foi uma experiência triste na história da Inglaterra, né? Porque aí você tem justamente a implantação da ditadura e tal. Cromwell sai do poder, volta à monarquia e fica aquele impasse, o rei voltou a abusar do poder, né? Carlos II, depois Jaime II. Então o que acontece? Vamos agora buscar uma nova alternativa. Não através da revolução, com derramamento de sangue, não, mas talvez uma revolução com acordo, com negociações. Eis aí a Revolução Gloriosa de 1658, que estabelece a monarquia parlamentarista, o rei reina e não governa. Isso dura até hoje, veja. Começando em 1688 até 2019, a Inglaterra permanece com esse modelo, com esse regime. 1689 tem The Bill of Rights, a petição de direitos, que vem justamente legitimar esse modelo, né, de monarquia parlamentarista. Ah, professor, o que é que isso tem a ver com a Revolução Industrial? Pessoal, a Inglaterra se torna o primeiro país do mundo a romper com o antigo regime, a romper com o absolutismo, a romper com o mercantilismo. E isso cria, eu coloco no livro, né, que isso pavimenta o caminho para a Inglaterra se tornar industrializada no século XVIII. Isso mesmo, porque você vai ter agora uma liberdade para negociar, tá? Porque a Revolução Gloriosa é uma revolução burguesa, uma revolução que tem um caráter liberal, e esse liberalismo prega justamente a livre iniciativa, e diante disso a Inglaterra, a partir de 1750, já tem um campo modernizado através dos cercamentos, né, dos Included Acts, essa modernização do campo, essa mecanização do campo, e na cidade esse crescimento, esse contingente populacional que cresce, que avança, e também esse processo da introdução de máquinas, né? Tem um livro bacana de Edgar Dedeca que se chama, né, O Nascimento das Fábricas, que justamente analisa esse momento que essas fábricas estão surgindo. E essa industrialização vem trazer, sim, né, inovações tecnológicas, melhorias relativamente na qualidade de vida, porque aí tem avanços, né, de produtos sofisticados, enfim, mas vem gerar problemas como crescimento desordenado da cidade,
tá? Gerar o desemprego, a violência, a situação dos trabalhadores, né? Situações precárias. Eles desenvolviam atividades produtivas 12, 14 horas, né, por dia, além de não ter nenhum tipo de garantia, né? Até crianças trabalhavam nesse cenário da Revolução Industrial, cenário aí precário. Isso também foi expandido no século XIX, porque a Revolução Industrial estudamos em 3 fases, né? A primeira fase teve início na Inglaterra, em seguida, século XIX, você tem a expansão, França, para a Alemanha, para a Itália. Então, o que há em comum entre a primeira e a segunda revolução? Isso que eu falei, aumento demográfico, crescimento desorganizado da cidade. E a terceira fase da Revolução Industrial entre o Brasil. O Brasil entra na terceira fase a partir de 1940. O Brasil, veja que há uma relação industrialização e urbanização. Quando essa área é industrializada, ela se torna uma área atrativa, ela atrai esse contingente populacional. E esse crescimento se dá justamente sem esse acompanhamento, sem esse planejamento. Há alguns autores que chegam a falar até numa 4ª Revolução Industrial, né? Falando da biotecnologia, da nanotecnologia, da informática, tá? Mas, de forma tradicional, trabalhamos a Revolução Industrial em 3 fases, né? A primeira iniciará na Inglaterra, a segunda, que vai se expandir para outros países da Europa, além da Inglaterra, você tem a França, a Alemanha, a Itália, e a terceira revolução que vai atingir os países em desenvolvimento, no caso, o Brasil, tá bom? A Inglaterra, ainda em 1850, se urbaniza, eu já citei isso agora, né? Restante da Europa, o processo de urbanização ocorre a partir da segunda metade do século XIX, países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a explosão da urbanização é um fato mais recente, tendo ocorrido rapidamente a partir do século XX, né? No caso do Brasil, a partir de 1940, no governo de Vargas. Fatores que impulsionaram a urbanização, a modernização da agricultura no final do século XVIII, no caso do Brasil, essa modernização só chega, né, no século XX, né, final do século XX, apesar que há muitas áreas no Brasil, se você colocar aí Alagoas, Pernambuco, que o cultivo da cana, por exemplo, ainda se dá de forma, né, precária, rudimentar, que faz lembrar o período colonial. Mas aí você pode colocar o caso de São Paulo, em que há essa mecanização do campo, ou o caso do Vale do São Francisco também, né, que utiliza tecnologias sofisticadas, tá, para o desenvolvimento da agricultura de irrigação. Tá? O desenvolvimento da manufatura e o início da primeira revolução industrial, né? A manufatura, você tem justamente aqueles produtos fabricados manualmente, e agora tem a novidade, a revolução industrial trouxe a maquinofatura. Tá? Esse crescimento urbano no mundo, a partir de 1900, né? Existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Dentre elas, somente 2, né? Pequim e Calcutá, situavam-se em países periféricos. Já em 1950, havia no mundo 20 cidades com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dentre elas, apenas 6, Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México e Rio de Janeiro, pertenciam a países subdesenvolvidos. Já em 2000, praticamente metade da população vivia nas cidades. As previsões para o ano, no caso, né, 2015, né, saiu aí, né, 36 cidades com 8 milhões de habitantes, né, somente 4 pertencerão ao grupo de países mais desenvolvidos ou centrais, Nova York, Los Angeles, Tóquio e Osaka. Galera, vê só, em 1950, você tem maior parte das cidades que estão sofrendo com esse impacto populacional, são cidades que pertencem a países desenvolvidos. Quando chega os anos 2000, o jogo se inverte. Você encontra mais cidades dos países em desenvolvimento, ou alguns autores utilizam o termo subdesenvolvidos, né? Você encontra mais cidades com esse índice populacional em relação aos países desenvolvidos. Veja que, no caso, em 2015, Nova York, Los Angeles, Tóquio e Osaka, cidades que pertencem aí, né, a países desenvolvidos, porque aí justamente
lá, no caso, os países como, se eu colocar o caso, né, do Japão ou dos Estados Unidos, esses fenômenos, né, no caso, esse fenômeno da Revolução Industrial, a segunda, né, que o Japão era Meiji, né, no final do século XIX, os Estados Unidos, após aquela Fair West, né, a ida para o Oeste, século XIX, né, que vem depois desenvolver doutrinas de expansão, como The Big Stick, enfim. Esses países estão numa fase, né, de envelhecimento, com o crescimento vegetativo reduzido. O Brasil está a caminho, né, desse envelhecimento. E se você pegar o caso da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, esse processo também está bastante célere. Então, esse seria também um dos fatores interessantes, né, para analisar. Por que isso? Porque a urbanização no Brasil chegou tardiamente no século XX. Tá? Sofremos a explosão demográfica, agora a transição e envelhecimento a partir de 2040, de acordo com o IBGE. Características do processo de urbanização no Brasil, que historicamente a gente remonta aí ao governo de Getúlio Vargas, tá? O governo de Vargas, naquele período chamado Estado Novo, na verdade, quando Vargas chegou ao poder em 1930, já tem um objetivo, que é justamente industrializar, né, a nossa economia. Uma economia basicamente agrária, né, a produção do café. A partir da chegada de Vargas em 30, esse projeto de industrializar vai ser uma meta que vai ser alcançada naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, em que Vargas vai usar aqueles recursos, né, a partir daquele acordo firmado com o governo de Franklin Delano Roosevelt, que até visita o Brasil. O Brasil agora vai investir na indústria de base, né? Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, e é a partir de 40 que você tem o início dessa virada. 1940, 60% da população brasileira rural, 40% urbana, e esse jogo vai virar. Quando chega em 70, esse crescimento urbano, né, essa urbanização, na verdade, já está num processo bem interessante, tá? Características do processo de urbanização no Brasil foi marcada pela formação de algumas grandes cidades que concentram parcela expressiva, né, das riquezas e também da população brasileira. Ocorreu com um expressivo crescimento de atividades terciárias, que é o setor da economia, né? No caso, o ambulante, o comerciante, se encontra no setor terciário. Já quem desenvolve atividades ligadas ao setor industrial é o setor secundário. Atividades ligadas ao setor primário, o setor da agricultura, né? Que é o setor primário, ok? Ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre as décadas de 50 e 90, mas teve início aí, né, em 40, tá? Apresenta padrão periférico de crescimento, ou seja, esse crescimento que vai ocorrer na periferia, né? Porque aí você tem um centro e a região periférica ao redor desse centro. E aí problemas como favelização, tá? Carência de moradia, esgoto, saneamento, transporte, porque o deslocamento do trabalhador, né, esse deslocamento, essa migração pendular diária, né? Para você ter ideia, há pessoas que moram na região metropolitana, meus amigos, não sei se você conhece algum caso, que praticamente esse trabalhador, essa trabalhadora, tá? Esse trabalhador passa aí 1 hora, 1h30, 2 horas para sair de casa e chegar no trabalho. Tem que pegar 1, 2, 3 ônibus. Ah, professor, mas avançou, melhorou, sim, mas precisa mais, esse é o desafio. Tá? Há muitas cidades estranguladas. A mobilidade urbana é muito precária. Há todo um esforço, sim, para melhorar, como aquelas linhas exclusivas para ônibus. É uma das alternativas. Tá? Algumas cidades, o rodízio, tá? No caso São Paulo, ficou aí a mais famosa por isso. Tá? Então, apresenta o padrão periférico de crescimento com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda sendo empurrada para as áreas mais distantes do centro. Porque no processo de urbanização, o centro, um espaço no centro é hiper mega valorizado. Vamos lá, fazer um aulão em Salvador. Vamos alugar um espaço. Esse espaço sai bem mais caro se eu pensar em alugar, né, esse mesmo um espaço com a mesma capacidade de pessoas, 200 pessoas,
300 pessoas, no interior isso é mais barato. Porque aqui entra também uma outra característica, né, dessa urbanização, a especulação imobiliária. A especulação justamente em relação à valorização daquele espaço, daquela área. Tá? No centro tudo é mais caro para alugar. Sim ou não? É justamente resultado desse processo. Enquanto que a população de baixa renda, mais carente, vai ficando na área periférica. Tá? É justamente aí que o governo não atenta ou não desenvolve políticas públicas de forma proposital, porque vamos citar aqui um caso na história, né? Vocês vão estudar história também, com o professor Isaqueu. A revolta da vacina, Rio de Janeiro, início do século XX, já há problemas urbanos. Tá? E a revolta não foi só, o motivo não foi tornar a vacina obrigatória, mas sim todo aquele dilema sofrido já, né, com o governo de Pereira Passos, que governava o Rio de Janeiro. Então tudo isso gera transtornos e muitos cidadãos sofrem diariamente justamente com esses transtornos gerados pelo processo de urbanização. Alguns conceitos de cidade, tá? Porque quando eu falo cidade, lembra que eu falei a origem, urbis? Olha o texto aí de Fiorilo, né? O vocábulo urbano, do latim urbis significa cidade. Civitas, né? Cidade, cidadão. E, por extensão, os habitantes desta. Já para Lúcio, a cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizada pelos seres humanos, porque justamente essa área ela é transformada, sua paisagem é modificada pelo trabalho humano, trazendo a origem das primeiras cidades na história. Mesopotâmia, o Uruk-Lagash, no Egito, tá? Então você tem esse local sendo transformado, a biosfera dando lugar agora, né? No caso, né? A antroposfera, no caso o local da bio, no caso da natureza, da fauna, da flora, é transformado pelo homem. Tá? Então essa é uma percepção interessante de Lucy, né? Sobre a cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizada pelos seres humanos. Já para Clarke, né, cidade é uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos no espaço. Em relação ao ranking, né, de megacidades, os aglomerados metropolitanos com mais de 10 milhões de habitantes já chegam a 21 cidades, né? Primeira, Tóquio, Japão. Olha só a população de Tóquio. 36 milhões. Delhi, né, na Índia, 22 milhões. São Paulo, olha só, 20 milhões de habitantes. Mumbai, ou Mumbai, né, na Índia, 20 milhões. Cidade do México, que tem as maiores, assim, né, pegando as maiores favelas do mundo, no México você vai encontrar, né, gigantescas favelas, tá? Nova York, Estados Unidos, com 19 milhões, Xangai, China, com 16 milhões, Calcutá, Índia, 15 milhões, Dhaka, né, Bangladesh, com 14 milhões, Karachi, né, no Paquistão, 13 milhões, e aí você tem as 10 cidades, né, com esses maiores índices. Aqui no Brasil, destacando também Rio de Janeiro, né, 14ª megacidade, com 11 milhões de habitantes, tá? Aí você tem o rol dessas cidades que se destacam justamente por essa urbanização, né, por esse crescimento populacional aí, né, exagerado. Professor, será que há algum elemento, alguma referência constitucional em relação à questão da urbanização, do crescimento das cidades? Sim. Olha só, a nossa Constituição, você que está estudando aí Direito Constitucional para PM Bahia, se liga que a Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, trata da questão de política urbana. O artigo 282, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das populações sociais, das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ou seja, a cidade tem uma função
tá? Então isso é importante, esse pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, que é justamente garantir, né, ao cidadão o bem-estar, o lazer, a proteção, a dignidade. O parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, esse plano é justamente aquele plano que vem organizar a cidade. E aí pensar principalmente em uma das grandes carências hoje é a eficiência na mobilidade urbana, tá? O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O artigo 183, aquele que possui como sua área urbana e até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á, né, o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Que esse é um dilema, né, que está nesse artigo, porque você tem muitas invasões e moradias em locais de risco, tá? Em áreas de morro. É nesse momento que as políticas públicas devem ser efetivadas e serem céleres, justamente para evitar, né, tragédias. Infelizmente, quando você tem chuvas, eu trouxe até imagens nessa aula aí, né, sobre a situação de muitas cidades na Bahia, quando chove é uma precariedade. Só que aí não serve só para o caso Bahia, mas também para outros estados brasileiros, tá? Qual a função social da cidade? Ela exerce a função de moradia, circulação, lazer, trabalho, ok? E a função urbana mais importante de algumas cidades, a gente pode citar a função política administrativa, por exemplo, Brasília, né, capital do Brasil, Washington, né, capital dos Estados Unidos, e aí citar também Ottawa, função religiosa, como Aparecida, né, em São Paulo, Meca, né, na Arábia Saudita, função turística, Ouro Preto, Veneza, na Itália, Salvador, alô Bahia, função portuária, Santos, Roterdã, o próprio Salvador, né, no período colonial, né, um dos locais que mais recebia escravos, junto com o Porto do Recife, o Porto do Rio de Janeiro. A cidade também tem uma função industrial, né, como Cubatão, como também Salvador, tá? Múltiplas, São Paulo, né, tem múltiplas funções, né, reúne aí, só não reúne a portuária, né, porque na região litorânea a cidade de São Paulo, mas aí tem função industrial, função turística, função política administrativa, tá? E aí em imagens, né, para mostrar aí a importância e a função da cidade, a questão da moradia, muitos que moram em uma cidade próxima, tipo, né, aquela migração pendular, moram numa cidade próxima a Salvador, aí trabalham em Salvador, então essas pessoas se deslocam diariamente, tá? De manhã, periferia, o local periférico, centro, e no final do dia, centro, local periférico. Essa migração aí, né, diária, chamada pendular. Função do lazer também, a cidade com suas praças, tá? Com seus centros de entretenimentos, os mais sofisticados, como o shopping, mas os mais simples, né, como um parque de diversão. Circulação também, aí entra a questão da mobilidade urbana, que deve ser eficiente. O trabalho também é uma função muito importante. E aí essa letra maravilhosa, né, da Nação Zumbi, falando sobre a cidade, né? Pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, não importa se são boas. E a cidade se apresenta ao centro das ambições. Para mendigos ou ricos, outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policiais, camelos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. E a cidade se encontra
constituída por aqueles que a usar em busca de saída ilusora de pessoas e outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Eu vou fazer uma embolada, sabá, um maracatu, tudo bem, envenenado, bom pra mim, bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Ei. Eu vou fazer uma embolada, samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Ei, num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior. Do dia anterior, sol nasce, ilumina as pedras evoluídas que cresceram com uma força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importa se são ruins, não importa se são boas. A cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos, outras armações. A cidade se encontra prostituída e mostrando justamente os desafios das cidades modernas, né? Você tem justamente a cidade, segundo Chico Sainz, a cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída ilusória, né, de pessoas de outros lugares. A cidade e sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade não para, a cidade só cresce. Olha só, a cidade não para, a cidade só cresce. Esse crescimento urbano desorganizado, urbanização, tá? Ou esse crescimento urbano acelerado, né? Urbanização. A cidade, o de cima sobe, né? E o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Letra maravilhosa, né? Para você enxergar justamente o desafio dessas cidades impactadas pela urbanização e a questão também da desigualdade, que é uma marca também comum dessas cidades consideradas modernas, impactadas pela urbanização, né? Então, veja só, é interessante lembrar do Estatuto da Cidade, né, com a finalidade de regulamentar os artigos 182, que fala, né, e 183, né, que trata aí da questão da cidade, da moradia também. Então, com o objetivo, né, de regulamentar esses artigos e estabelecer diretrizes gerais da política urbana, foi aprovada em 10 de julho de 2001 a lei denominada Estatuto da Cidade, né? Até em alguns governos havia o chamado Ministério das Cidades, acho que foi o governo de Lula, né? O Ministério das Cidades, interessante, né? Porque aí você tem aquela percepção, a importância de investir, principalmente na mobilidade urbana. Foi interessante esse foco dado aí, né, na gestão de Lula. Sítio urbano é a localização do espaço da cidade e sua relação com a geomorfologia local. Conurbação ocorre no momento em que duas ou mais cidades, inicialmente separadas, crescem horizontalmente e se fundem fisicamente, conservando cada uma delas sua autonomia. No caso aqui, eu vou citar só um caso de Pernambuco, já que eu convivo mais na nossa região metropolitana, não tive ainda a oportunidade de conhecer Alô Salvador, mas tem, né? Porque tem a região metropolitana de Salvador, tem esse processo de conurbação. Mas aqui eu vou citar o caso Recife Olinda. Você está em Recife, ali na Avenida Agamenon Magalhães, né? Chegou ali no shopping Itacaruna, passou um pouquinho, 3 minutinhos, já é... 3 minutinhos o quê, né? Menos de 1 minutinho, já é Olinda. O caso Abreu Lima, né? Paulista. Tem lá, bem-vindo a Abreu Lima. Se eu ficar assim, olha, com o pé de um lado, o pé do outro, um pé está em Abreu Lima, outro pé está em Paulista e... sim, né? São áreas urbanizadas, em que você confunda onde começa uma cidade e onde termina outra cidade. Isso é conurbação.
tá? Então, isso aí, né, alguns conceitos de urbanização. É uma imagem, né, satélite para você enxergar aí, né, esse processo de urbanização. Você percebe aí, né, cidade, no caso aí, uma mapinha de São Paulo, tem Taboão da Serra, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul. Veja só, essa massa aí, né? Você tem justamente essa aproximação bem próxima, até de duas, no caso mais, né, de 3 cidades, né, crescendo horizontalmente, no caso 1, 2, 3, aí tem 4, 5, 6, 7 cidades, não é isso? Nessa margem aí, né, traçada aí, né, 1, 2, 4, isso, 7 cidades, tá? 7 cidades, porque também incluindo aí, né, Taboão da Serra 1, São Caetano do Sul 2, Santo André 3, Diadema 4, São Bernardo do Campo, né, e fazendo aí, né, total de 5, São Paulo 6 cidades, né, porque aí a referência também a uma reserva aqui, né, em São Paulo, tá? Uma reserva ecológica, então 6 cidades aqui nesse caso. Esse é um exemplo claro de conurbação, tá? Um exemplo claro aí de conurbação, tá bom? Área metropolitana, né? É a área estabelecida entre uma cidade central e as cidades periféricas pela interligação física, política, econômica e social, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de área metropolitana, região metropolitana de Salvador. Sim, olha só o mapinha aí, né? A região metropolitana de Salvador. Essa região composta por cidades Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, Dias Dávila, Mata de São João, Pojuca, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Itaparica e Veracruz, cidades que compõem a região metropolitana. Já o conceito de megalópole é a união de várias áreas metropolitanas, como Nova York, a Virgínia, Tóquio, a Yokohama, Nagoya, a de Osaka, Kobe, no caso, Rio de Janeiro, São Paulo, está formando também essa megalópole, tá? Então aí você tem um conceito bacana de região metropolitana e também a definição de megalópole. Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior é a sua taxa de urbanização. Então, se você encontra uma região com maior complexidade na economia, você tem justamente essas condições para que a região se torne mais urbanizada e também os fluxos, né, que as interligam, criando o que se chama de rede urbana. Olha só esse mapinha aí, né, trazendo o que seria essa rede urbana, né, essa imagem aí, né? Rede urbana, metrópole nacional, vamos citar São Paulo, Rio de Janeiro, metrópole regional, Salvador, apesar que alguns livros colocam Salvador, Recife como metrópoles nacionais, tá? Mas aí, só colocando em linhas gerais, outros autores definem também como metrópoles regionais, da importância dada à economia daquela região. Mas sabemos que Salvador hoje também tem influência na economia nacional, assim como Recife, Fortaleza. Um polo regional, quando você tem aquela referência àquela cidade regionalmente, tá? Cidade local e a vila, que numa hierarquia urbana você tem a vila e em seguida a formação da cidade. Olha só a hierarquia urbana geral, uma visão global dessa hierarquia. Metrópole mundial ou cidade global, exerce influência não só em seu país, mas no mundo todo, tipo Nova York, São Paulo. Metrópole nacional, exerce influência em todo o território nacional. São Paulo e Rio de Janeiro, se encontra nos livros de geografia essas duas metrópoles nacionais que estão tendo influência, se aproximando cada vez mais, formando, né, a nossa primeira megalópole, essa aproximação de metrópoles nacionais, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópole regional serve de influência sobre diversas cidades menores. No regional serve de polo para centros regionais menores. Centro regional tem sob influência cidades menores. E aí eu posso citar mais uma vez minha cidade, Limoeiro, né, que tem esse centro
a gente chama de Limoeiro, né, que é cercado, digamos, de 10, 12 municípios, sai de referência para esses municípios, em termos de comércio, em termos de serviços, principalmente, tá? A rede urbana brasileira organiza-se a partir do modelo centro-periferia, que define uma hierarquia urbana determinada pelos aparelhos urbanos que cada cidade dispõe. Então aí, colocando esse caso, Rio de Janeiro e São Paulo, né, na formação dessa megalópole brasileira, o crescimento das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro nas últimas décadas, assim como as de cidades de porte médio localizadas na região do Vale do Paraíba do Sul, entre a metrópole paulista e a carioca, vem dando origem à primeira megalópole brasileira. Também fazem parte dessa área densamente povoada nas regiões metropolitanas da Baixada Santista e de Campinas, ambas no estado de São Paulo. Aí no mapinha você vê essa aproximação, né? São Paulo e Rio de Janeiro, através, pegando aí São José dos Campos, né? Taubaté, pegando aí a parte do Cruzeiro, essas cidades, no caso, essas regiões, né, metropolitanas, Baixada Santista e de Campinas, formando a primeira megalópole brasileira, tá? Encerramos aqui a missão 2, é um assunto bastante interessante, né? Se deixar a gente fica aqui, né? Missões e mais missões, é um assunto bem instigante, atual,